Top 10 filmes do Brendan Fraser. Aproveitando que a gente está vivendo um renascimento da carreira desse ator tão popular dos anos 90 e 2000 e que era o meu herói de infância no cinema, cara. Eu era muito fã. Esse é o meu ranking dos 10 melhores filmes dele, começando por Viagem ao Centro da Terra. Existe um certo charme nesse filme que tenta recapturar a era de ouro da fase aventureira do Brendan Fraser, né? É tudo meio artificial, mas o filme tem o coração no lugar certo e o Brendan Fraser transforma o que poderia ser um personagem muito mais sensal num cara legal de acompanhar. E Júlio Verne é Júlio Verne, né? Existe um apelo da descoberta do desconhecido aqui que funciona muito bem para o público-alvo, que é um público mais juvenil mesmo. Viagem ao Centro da Terra está disponível para aluguel na Apple TV+. Monkey Bone, no limite da imaginação. Tá aí uma piração psicodélica e dark que parece uma mistura de Tim Burton com Máscara, né? Pensando que o Brendan Fraser tá explorando um lado bem Jim Carrey aqui. O responsável por esse pesadelo cômico e irreverente é o Henry Selick, que é o diretor de O Estranho Mundo de Jack, um filme que eu adoro também. E na história o Brendan faz um cartunista que sofre um acidente, fica em coma e aí no seu subconsciente ele interage com a sua criação, né? O macaco Monkey Bone feito todo em stop motion. É tudo bem escrachado, meio sinistro e também absurdamente criativo, né? Com um final que lembra inclusive o Doutor Estranho encarnando um corpo sem vida no final de Multiverso da Loucura. Se você curte essa pegada, vai com fé que é bem interessante. Monkey Bone está disponível em algum lugar bem obscuro da internet. Endiabrado. Uma comédia bem zoeira sobre um cara que não tem as caras de chamar uma garota pra sair, daí ele faz um pacto com o diabo pra se tornar a pessoa que ele acha que ela gostaria. Aqui a Liz Hurley faz uma versão super sexy e estilosa do diabo, mas o destaque mesmo são os desejos do Brendan Fraser, já que cada um deles cria uma versão diferente que serve como palco pro cara brilhar. Tem a versão jogador burro de basquete, a versão traficante colombiano, a versão intelectual snob e por aí vai. E nesse sentido o filme é até um precursor dessa onda de filmes sobre multiverso que a gente tá vendo agora. Sério, é meio pastelão, mas é divertidíssimo. Endiabrado tá disponível no Prime Video e no Star Plus. O Retorno da Múmia. Essa sequência do filme de 99 é uma aventura divertida e escapista que não atinge o equilíbrio perfeito do filme original, mas que consegue executar muito bem a sua proposta de entretenimento. E olhando hoje, eu acho que existe muito da fórmula Marvel, né, de ação, comédia e excessos em computação gráfica que a gente vê nos filmes do MCU. E dá até pra fazer uma comparação entre o Brendan Fraser e o Chris Pratt, já que os dois têm essa vibe de aventureiro ligeiramente canastrão. E vale dizer, a química entre o Brendan Fraser e a Rachel Weisz só melhora nesse filme. É só ignorar a atuação do moleque que faz o filho deles e tá tudo bem. O Retorno da Múmia tá disponível na Netflix e no Star Plus. Código de Honra. Contracenando com Matt Damon e o Ben Affleck, todos eles bem novinhos, né? O Brendan Fraser faz um jogador de futebol americano judeu numa escola protestante num período de grande atrito entre essas duas religiões. O filme é um ótimo drama sobre identidade, sobre elitismo e antissemitismo, né? E é muito legal ver esses atores jovens demonstrarem o alcance dramático que faria parte da carreira deles daí pra frente. E o Brendan Fraser, particularmente, constrói uma das suas principais marcas como ator, né? Que é a capacidade de gerar empatia pelos seus personagens através de uma atuação bem humanizada e também um pouco melancólica. Tipo, ele é um cara grandão, sorridente, forte, né? Mas ele tem sempre aquele olhar meio triste olhando pro horizonte. É tipo o olhar que eu faço quando eu tô pensando se você vai deixar um like nesse vídeo para continuar ajudando esse canal a crescer. Código de Honra está disponível na plataforma da Microsoft. Que é isso? Isso existe? Sim, existe. De Volta ao Presente. Cara, esse é um filme super charmoso e mais inteligente do que ele parece, e o filme funciona também como uma cápsula do tempo dupla. De Volta ao Presente mostra uma família dos anos 60 que se tranca num abrigo nuclear achando que os russos atacaram os Estados Unidos na Guerra Fria. Mas com medo da contaminação, eles só saem 30 anos depois e o filho deles, o nosso Brendan Fraser, tem que se adaptar com todas as mudanças que aconteceram na sociedade. E o legal é que vendo hoje, a gente tem um choque cultural não só entre os anos 60 e os anos 90, mas também com a nossa própria época atual. Aqui o Brendan Fraser exibe muito da sua ingenuidade, né, que é outra das características principais de vários papéis dele. Isso contrasta muito bem com o personagem da Alicia Silverstone, que faz a mulher independente daquela época. Mas eu quero destacar também os pais do Brendan Fraser, principalmente o Christopher Walken, que faz, cara, um personagem que é a personificação da paranoia do comunismo. Talvez o filme seja mais atual do que eu pensava. De Volta ao Presente está disponível para aluguel na Apple TV+. George, o Rei da Floresta.
Ok, eu tô colocando George nesse lugar na lista por motivos completamente pessoais. Cara, esse é o meu filme conforto, ele é uma pérola de felicidade artificial da Disney, que pra mim tem um coração enorme nessa trama de aventura bem bobinha, mas também muito carismática. O elenco tá se divertindo horrores, né? Desde o vilão deliciosamente caricato do Thomas Haden Church, até o John Cleese de Monty Python fazendo um macaco intelectual, cara. Adoro. E o Brendan Fraser mostra como faz a diferença ter um ator com carisma num papel desse tipo. E não é só isso que ele mostra. Cara, eu adoro essa cena. Tem piada pra adulto também no filme. E o filme tá disponível no Disney Plus. Deuses e Monstros. Um retrato romanceado semi-fictício sobre o James Whale, né, o diretor de Frankenstein, aquele antigão, e aqui interpretado pelo Sir Ian McKellen, que faz o Gandalf e o Magneto também. E eu acho que duas coisas acontecem quando um ator jovem contracena com um ator veterano do calibre do Ian McKellen, né? Ou ele empalidece, diminui, ou ele se eleva e se mostra à altura do desafio. E é exatamente isso que acontece com o Brendan Fraser aqui, fazendo um jardineiro que desenvolve uma relação bem peculiar com esse diretor. Uma relação que passeia pela amizade, pela confidência, pelo desejo e até pelo abuso, né? E nesse sentido tem uma cena que fica ainda mais contundente pensando em toda a experiência traumática do Brendan Fraser com esse assunto. Não é um filme maniqueísta que vai santificar ou demonizar seus personagens, né? É muito mais um retrato vulnerável e exposto da depressão, do fim da vida, né? Encenado brilhantemente por dois atores excepcionais. Deuses e Monstros está disponível. Vocês já sabem, né? A Baleia. Esse filme da A24, dirigido pelo Darren Aronofsky, talvez seja o maior representante do renascimento da carreira do Brendan Fraser depois de tantos anos. Aqui ele vive o Charlie, um professor de inglês recluso que convive com a obesidade severa e distúrbios alimentares e busca se reaproximar da sua filha adolescente, interpretada pela Sadie Sink, que faz a Max em Stranger Things. E não, eu não vi o filme ainda, a distribuição da A24 no Brasil tá bem complicada atualmente, mas eu coloco tranquilamente a Baleia nessa posição porque eu adoro os filmes do Aronofsky, eu sou fã do Brendan Fraser, como você pode ver por esse vídeo, né? Ele inclusive já ganhou prêmio no Festival de Toronto pela atuação nesse filme e, sei lá, esse é o meu ato de protesto para que o filme chegue logo no Brasil. Menção honrosa, O Americano Tranquilo, onde Brendan Fraser contracena com Michael Caine, o Alfred dos filmes do Batman, num triângulo amoroso meio político que se passa durante a Guerra do Vietnã. O filme tem um ritmo um pouco mais lento, mas é legal. Mas, em primeiro lugar, não tem como ser outro filme senão A Múmia. O filme dirigido pelo Stephen Sommers é o melhor e talvez o único verdadeiro sucessor espiritual do Indiana Jones. Pelo menos no cinema, tem Uncharted nos games. Cara, quanto mais filmes genéricos de aventura lotados de computação gráfica eu vejo, mais eu tenho certeza que A Múmia é um verdadeiro clássico do gênero. Eu adoro a filmagem em locação com tomadas que remetem a clássicos como Lawrence da Arábia, ou mesmo a coreografia super elaborada que, vale dizer, é muito bem filmado, né? Você entende o que está acontecendo. E a mistura de efeitos práticos com efeitos visuais que na época eram bem inovadores, né? E que criaram a versão menos careta desse monstro tão legal. Além disso, eu acho que todos os personagens são críveis para esse tipo de filme, né? E o roteiro faz um trabalho muito elegante de dar o que fazer para cada um deles. Existe uma qualidade romântica meio retrô no filme, né? E eu não digo isso só pela excelente relação que se desenvolve entre o Rick e a Eve, mas o filme lembra uma grande história épica de aventura da Era de Ouro do cinema, né? E um dos melhores exemplos disso é a trilha sonora belíssima do Jerry Goldsmith. Mas beleza, já desabafei o quanto eu queria sobre A Múmia, mas e o Brendan Fraser? Cara, ele tá perfeito no papel de um aventureiro bonitão, vulnerável e também perfeito, né? Que vai se tornando um cara melhor ao longo da história, sem com isso precisar minar a força da personagem da Rachel Weisz, que eu considero a verdadeira protagonista do filme. E o Brendan faz isso sem precisar copiar o Harrison Ford em Indiana Jones, né? Ele puxa alguns atributos ali e obviamente está dentro de um filme que tem uma estética, que tem uma estrutura parecida, né? Mas o Rick O'Connell do Brendan Fraser é diferente do Indiana Jones, ele não é um acadêmico, sabe? A parte acadêmica tá com a personagem da Rachel Weisz, então é quase como se o Indiana Jones tivesse sido dividido ao meio e se tornado esses dois personagens que formam um casal nesse filme. Sério, A Múmia é um filme espetacular e pra mim é o melhor filme do Brendan Fraser. Mas e aí, qual é o seu filme favorito do Brendan Fraser? Comenta aqui embaixo. Se quiser assistir outro vídeo, eu vou deixar ele aqui. Muito obrigado e até a próxima.
Gracias, soy alérgico a los crustáceos.